O título é 22 perguntas, porque foi o que me foi oferecido. 22 perguntas. Então, vamos tentar respondê-las uma a uma com as explicações da pergunta em si e de mais alguma coisa no contorno da pergunta que seja importante falar. E é claro que, Roberta, você, como organizou isso, vai interferindo, por favor, e dizendo o que não entendeu, o que mais procurava nessa pergunta, etc, etc. Ok? Tá bom assim? Estamos combinados? Combinado, professor. Então vamos começar. Boa tarde a todos. A primeira pergunta: os planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, possuem algum núcleo rochoso ou não possuem nenhum núcleo rochoso? São só aglomerados de gás? Vejam bem. O que se sabe dos quatro gigantes gasosos é muito pouco, na verdade. Nós tivemos a Voyagers e as Pioneers que passaram por Urano e Netuno muito rapidamente, bateram algumas fotos, fizeram alguma análise muito precária, sem grande profundidade, e nós tivemos a nave em Júpiter e a nave em Saturno, né, a Galileu e a Cassini, né, a Cassini-Huygens, que se dedicaram bastante tempo a Júpiter e a Saturno. Então, alguma coisa que se sabe hoje deve ser especificamente essas duas naves e mais, é claro, as condições de estudo aqui na Terra, de comportamento de gases que a gente faz em laboratório e acaba descobrindo como que as coisas acontecem. Por exemplo, Júpiter tem um campo magnético absolutamente fantástico. Ótimo. Isso significa o quê? Para nós, na Terra, é o movimento convectivo do núcleo nosso de níquel e ferro, né? E o magma em sua volta, fazendo verdadeiras correntes eletromagnéticas, produz a energia eletromagnética que é o nosso campo magnético. Agora, o que faz em Júpiter? Não tem magma em Júpiter. Nós sabemos que não tem magma. O Júpiter é gelado, né? São todos corpos abaixo de 100 graus negativos, né? Então, ele tem hidrogênio líquido, ele tem hidrogênio metálico, isso as naves descobriram, né? Ele tem uma atmosfera bastante intensa, onde ocorrem tempestades, como a grande nuvem vermelha, e etc, etc, que são tudo tempestades incríveis, né? Mas ele é hidrogênio, basicamente, né? Então, o núcleo, se cogita, por exemplo, hidrogênio plasmático, que seria um hidrogênio em forma de gás com característica metálica. É uma coisa se obtém em um laboratório, mas é raríssimo, é caríssimo e complicadíssimo. Poderia ser assim, poderia ser sólido. Não temos como garantir, porque ninguém explorou o núcleo de Júpiter. Né? A nave ficou pelo lado de fora, não foi lá dentro. Não conseguiria chegar no núcleo, né? Não levou equipamento suficiente para garantir de que era feito o núcleo de Júpiter. Assim é que os gigantes gasosos eles têm características comuns. Por exemplo, todos têm rotação rápida. O dia é bem curto, né? Evolução lenta, claro, eles estão muito longe da estrela-sol, né? E todos os quatro possuem anéis, claro. Para nós, os anéis são os de Saturno, porque são os visíveis aqui da Terra. Os outros três são pertinho, que você consegue vê-los, porque são muito finos, né? Os anéis são a função da imensa gravidade desses gigantes, corpos gigantescos, né? E o núcleo continua sendo uma especulação, porque não tem como eu dizer que tipo de núcleo tem lá dentro, né? Por exemplo, em Urano é possível estimar que tenha uma atmosfera externa, né? Que é a camada externa de nuvens, né? Que é azulada. Ali dentro deve ter uma atmosfera de hidrogênio, hélio e gás metano. Tem um manto, se tiver um manto é de água, amônia, metano e gelado, né? E o coração, se tiver, porque também tem campo magnético, né? Ele terá silicatos, rochas ferríticas e de níquel, né? Mais uma vez, especulação, porque não se tem absoluta certeza de como é o núcleo. A gente tem que lembrar a formação do sistema solar. Perdão. A formação do sistema solar, a parte material ficou aqui, né?
densidade alta ficou aqui perto, né? O vento solar não conseguiu expulsar para muito longe a parte de alta densidade, né? Terra, Vênus, Mercúrio, Marte, né? Os asteroides que não conseguiram se formar como planeta por causa do Júpiter, mas não aqui. A partir dessa distância para cá, a temperatura era tão baixa que tudo virou gás. O gás foi expulso para cá numa temperatura tão baixa que o gás enregelou, né? E esse gás, sobre uma distância muito grande, ele pode ter se acumulado em torno, primeiro, de um grumo tipo cometário, né? Porque os cometas são os dinossauros do sistema solar, ou, aliás, menos que dinossauros ainda, os primeiros anfíbios de 450, 500 milhões de anos no passado. Eu lembro, a gente fez uma aula sobre isso. Aqueles mesmos bichinhos lá dentro d'água, aqueles trilobitas, aqueles bichinhos bem bobinhos. Esses são os cometas, porque são o início do sistema solar. Os cometas vão se acumulando aqui perto, os mais pesados, os mais leves foram jogados para longe, muito leves, tipo pedra-pome, se alguém lembra do que é uma pedra-pome. E talvez o acúmulo de cometas tenha forjado um núcleo que começou a atrair matéria à sua volta. O fato é que essa fotografia de 4,5 bilhões de anos no passado, nós só temos instantâneos em outros sistemas estelares que as coisas estão se formando praticamente nessa forma. Agora, garantir que todos os planetas têm núcleo, não vou fazê-lo. Ok? Professor, só um pouquinho, professor. Volta lá, então, naquela imagem do sistema solar. Essa. Então, deixa eu ver, para tentar clarear a ideia aqui da nossa discussão. Os 4 gigantes gasosos, então, nós entendemos que se houver núcleo, ele é um hidrogênio mais... Não, ele pode ser sólido, ele pode ser sólido, ele pode ser uma massa sólida expulsa. Tá, mas os quatro rochosos não são de massa dura. Gasosa. E nem... É manto, tipo manto, né? É manto, ou manto, por exemplo, o interior de Mercúrio, o manto é bem pequenininho, né? O de Vênus não se tem ideia, da Terra. O de Marte também cessou a atividade vulcânica em Marte, significa que o magma dele esfriou, ele está completamente frio, compreende? Então, quer dizer, os quatro rochosos, eles podem ter um núcleo sólido, aliás, eles têm um núcleo sólido envolvido de magma, de manto. Por magma, mas em muitos, como no caso de Marte, em muitos, né? Marte e Mercúrio, esse magma não existe mais. Ele provoca... Mercúrio, a gente fez uma aula, né? Que há uma estimativa de um pequeno trecho de magma, né? Uma crosta muito grande, Mercúrio tem, né? Uma crosta sólida, bastante intensa, grande, e um núcleo pequeno. Os 4 terrestres têm núcleo. Tá, e os 4 gasosos, então, poderão ter... Por lógica, devem ter, porque tem que ter um início para acumular matéria. E o gás sozinho, o gás, ele em si, ele não provoca um núcleo. O gás, ele é dispersivo, né? O gás é dispersivo. Certo. Ele não é concentrado. Né? Mas, na verdade, nós não temos tecnologia suficiente ainda para explorar o núcleo, é isso, né? Não conseguimos entrar lá dentro. Né? Não consegue, né? Isso. Não tem jeito, a gente só consegue mensurar daqui de fora. Né? Se tem magnético, deve ter núcleo. Essa imagem me chamou a atenção ali, a rotação rápida que ela vai vir lá em outra pergunta. Já exatamente. Mas depois eu chego nela. Tá bom, querido. Vamos continuar então, beleza. Eu acho que tá. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, ainda tem dúvida, pergunte. Vamos lá. 30 segundos. Acho que não. Ok. Não, beleza, vamos continuar. Gostaria de saber se é possível ver uma supernova com um bom telescópio doméstico. Eu vos digo que seria uma pessoa com a sorte absolutamente incrível, como eu tive em 1987. Nós, não eu, somente nós do planetário. Porque vocês estão vendo aqui, ó, supernovas, elas são capturadas, está vendo aqui, ó, Space Hubble Telescope, ok? Aqui, ó.
Space Hubble Monte Palomar. Tá? São grandes telescópios. O que se captura? Em média, por galáxia, a cada 100 anos acontece uma supernova. Como existem tetralhões de galáxias, não há um número para dizer o que é, por semana se acham 2, 3 supernovas. Mas como é que é achada? Pelos telescópios espaciais, pelos grandes observatórios que fixam. Não, vamos fixar nessa galáxia aqui, ó. Antes da supernova. Opa, ali tem uma supernova. Nessa aqui, opa, ali tem uma supernova. Nessa aqui, opa, ali tem uma supernova. Andrômeda, se nós tivemos só aqui a mesma coisa. Nada, de repente, uma supernova, né? Se nós tivermos sorte, por exemplo, de uma supernova acontecer em Andrômeda, que a gente enxerga com o telescópio, a gente enxergará a supernova com o telescópio. Mesmo esse do Colégio Erundina. A questão é que toda noite, no mês de novembro e dezembro, mirem na supernova de Andrômeda com o telescópio toda noite. Claro, como vai haver chuva, nuvem, etc., a chance cai muito. E supernova em Andrômeda aconteceu há uns 100 anos, ou menos até. Então, a Andrômeda, que é um modelo de galáxia igual ao nosso, que se espera ocorram supernovas, e nas quais ocorre, como se vê nas outras, não acho que que a gente aqui em Floripa ou qualquer lugar aí aqui do Brasil tem a chance de ver. Depois nós vamos falar sobre o Brasil também. Houve uma pergunta que mencionou isso. Ô, professor, Oi. o senhor, naquele momento que teve essa sorte de ver, tirou alguma foto? Está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui a supernova 1987A, nebulosa da Tarântula. É uma foto sem telescópio. Ela foi tão fantástica, ela ocorreu na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da nossa. Foi uma sorte absoluta. Nós temos fotos que estão lá no observatório, no planetário. Essa aí não é uma dessas fotos. Essa eu consegui na internet porque era mais clara. A nossa é meio borrada. Porque a gente ficou nervoso, obviamente. Né? Porque é uma coisa... acontece uma a cada 100 anos por galáxia. Então, que massa. É uma coisa, assim, absolutamente inesquecível. Quando nós olhamos lá para a Nuvem de Magalhães, do lado da Tarântula, pô, mas tem uma estrela nova lá, nova não, né? Supernova. Naquela época, em 1987, não havia internet ainda, não havia essa rapidez de comunicação, e só fomos saber isso 2, 3 dias depois. Né? E a Nuvem de Magalhães fica em que constelação? Aqui no sul, nas 2 Nuvens de Magalhães, fica perto, abaixo do Cruzeiro ali. Ah, tá. E o que tem dentro do Órion ali? Tem 2 galáxias satélites da nossa. Certo. Então, a 160 e 180 mil, a grande e a pequena nuvem. Tá? São 2 objetos belíssimos, mas precisa um céu escuro para enxergá-los, porque são difusos, né? E ali que foi a supernova 1987A, essa galáxia aqui, a Grande Nuvem de Magalhães. Então, isso é uma sorte. Né? Então, não tem como eu dizer para você, é possível observar. É possível, desde que ocorra perto, né? Uma das galáxias que a gente tem acesso, como Andrômeda e as grandes nuvens de Magalhães, que são as melhor acesso que nós temos, são as 3. E claro, essa aqui é a M31, a M32, essas estão perto da Andrômeda aqui, são as que têm o melhor acesso para que a gente possa observar uma supernova. Existem outras galáxias ali perto no Escorpião, tem galáxia, né? Em várias constelações tem galáxia, muitas galáxias. Só que algumas são tão distantes, são tão tênues, que dificilmente a gente consegue enxergar. Né? Mas é possível. De qualquer forma, quem sabe teremos a sorte de ver uma supernova ainda com o telescópio aí do Erundina. Quem sabe, né? Basta ter persistência, alguém, né? Olhar toda noite para o céu, procurar a galáxia toda noite, onde tem uma galáxia, e botar o telescópio na galáxia, quem sabe, né? Como aconteceu uma a cada 100 anos, fizer isso durante uns 30, 40 anos, até acho que é possível que ele assista uma supernova. Mas é sorte, é só uma questão de sorte.
Já os telescópios profissionais, eles estão apontados para as galáxias. Toda noite ele aponta para uma galáxia, para outra, e ele acaba pegando. Não tem como. A supernova nasce, né, a partir da saída da sequência principal da estrela, quando o hidrogênio é superado pelo hélio, e elas são normalmente da região das supergigantes, das brilhantes gigantes, não apenas as gigantes vão dar a anã branca, que é o futuro do Sol, né? E essas outras aqui, esses ramos aqui mais superiores, são as que vão, por serem extremamente massivas, né? Muita quantidade de matéria, elas vão provocar aquele desabamento da estrela para dentro de si mesma, explodindo as camadas externas em um brilho fantástico, né? Então, Então, nós temos as estrelas de sequência principal. Se for massa menor do que 10 vezes a massa do Sol, o destino é anã branca. Se tiver entre 10 massas e 25 massas, o destino é uma supernova e uma estrela de nêutrons. Acima de 25, o destino é uma supernova e um buraco negro. Então, no caso do Sol, o Sol está aqui, ó, nós vamos gerar uma anã branca, não vamos ter final espetacular, mas estrelas com massa entre 10 e 25 e com massa acima de 25, obtém-se estrela de nêutrons ou buracos negros. 70% das estrelas caem nessa turma aqui, ó, com massa menor do que 10 vezes a massa solar. Tá? Então, poucas são as estrelas que têm essa característica. Por isso ocorre tão pouco por galáxia. Porque numa galáxia, mais de 70% das estrelas são pequenas, não são gigantescas. As mais perto do núcleo da galáxia têm tendência a ser mais gigantes. Isso já pensem nisso, porque tem pergunta de quasar daqui a pouco, nós vamos chegar lá. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? E aí, pessoal, alguma dúvida? Eu acho que não. Torcer para ter sorte, né? Não entendi. Torcer para ter sorte de, quem sabe, um dia descobrir uma supernova. Leva até o nome, o cara que descobre. Então, coisa linda. Então, supernova Perundina, o que tu achas? Ia ser massa, já imaginou? Muito Terceira massa. pergunta. O que difere asteroides de meteoroides? Professor, só um pouquinho que o seu áudio está meio ruinzinho. Tinha que dar uma, sei lá. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente bem. Vocês não Agora estão me ouvindo? melhorou. Agora melhorou. Vai. Então tá. O que difere asteroides de meteoroides? Aqui à esquerda do painel temos um asteroide. Os asteroides é aquele corpo que não conseguiu se formar porque Júpiter, com a sua imensa gravidade, não permitiu que se agarrassem num planeta. É bom esclarecer que esse planeta não seria grande. Tá? Se você juntar todos os asteroides, não dá mais do que 3/4 da nossa Lua. Ou seja, seria menor do que a Lua. Seria provavelmente um satélite de Marte ou qualquer coisa assim. Não, está muito longe de Marte. Mas nem, que fosse um planeta, não importa. O fato é que Júpiter não permitiu. Então, o asteroide é feito de matéria sólida, totalmente sólida. O asteroide não é furadinho. Ele tem caracterização externa, mas ele é sólido, ele é um bloco. Desses blocos mais rígidos é que se formaram os planetas terrestres. O que são meteoroides? Tá? Vamos começar aqui. Meteoroides são fragmentos de materiais que vagueiam pelo espaço e que, segundo a Organização Internacional de Meteoros, possuem dimensões significativamente menores que um asteroide e significativamente maiores que um átomo ou molécula, distinguindo dos asteroides da poeira interestelar. Então, vamos por partes. Ele é menor do que um asteroide e maior que um átomo ou molécula. Quer dizer, as poeiras interestelares são moléculas, são pequenas moléculas, partículas muito pequenas para serem percebidas. Mas, como o meteoroide fica entre uma e outra, quer dizer, algo que você é algo
no mínimo do tamanho de um grão de arroz e no máximo tamanho de um ônibus. Talvez alguns até maiores, né? Os meteoros são fenômenos luminosos quando um meteoroide queima na atmosfera. Um asteroide não é um meteoroide. Agora, se um asteroide se libertar da cintura de asteroides, ou for um daqueles Near-Earth asteroides, e vier para cima da Terra, no momento que ele se destina à Terra, que ele entra em rota de colisão com a Terra, ele passa a ser um meteoroide. Um meteoroide e que vai bater na Terra. O meteoro é o fenômeno luminoso, quando um meteoroide queima na atmosfera. E se ele bater e ficar, se ele bater e sobrar, vira um meteorito. Vira um meteorito. Parte do meteoroide resistiu entrar na atmosfera sem queima total. Então, meteoroide é qualquer coisa que voa. Maior do que uma molécula, mas menor que um asteroide. Tá? Um meteoroide, para ele ser classificado assim, ele tem que ser visto. Né? Você tem que enxergar, tem lá um meteoroide, tem lá um pedaço de coisa voando. Vai bater na Terra? Vai. Então, quando ele entrar na atmosfera, ele é um meteoro, porque ele queima. Se ele sobrar, ele é um meteorito que cai no chão. Quando ele é meteoro, é as chamadas estrelas cadentes? São as chamadas, são chuvas de meteoros, são as estrelas cadentes. Então, são 3 palavras. Meteoroide é todo bicho que voa, que é menor que um asteroide e maior que um átomo ou molécula, tá? Qualquer coisa. Os meteoros normalmente têm tamanho de grão de arroz, grão de feijão. Normalmente, assim, esse aqui, ó, nessa foto, é um pouco maior. Esse deve ter gerado um meteorito. Quando ele explode assim, ó, é porque ele é grande. Deve ter 1, 2 quilos e algumas gramas acabam chegando na Terra. O problema é encontrá-los aqui. Muito fácil. Sabe onde se procura meteoritos? Nos desertos e na Antártida e no Polo Norte. É onde você acha com maior facilidade, porque qualquer pedrinha preta que você achar lá, com certeza é um meteorito. Não tem como errar. Alguma dúvida ficou sobre isso? Dúvidas, pessoal? Vamos ver aqui do chat. Espera aí só um pouquinho, professor. Não, sem dúvida. Só elogio se a aula está sensacional. Tá mesmo. Que bom. Muito obrigado. Vamos lá. Que continue assim. Isso. Em determinadas fases da Lua é possível observá-la durante o dia. Mas se no Brasil é dia e no Japão é noite, como é possível observá-la aqui e lá simultaneamente? Ótimo. Primeiro, não é simultaneamente. Obviamente que não. Porque quantas horas nos separam do Japão? 12 horas, né? Meia volta da Terra. Então, a lua cheia para mim é num dia e para o Japão é no outro. Ou já foi lá e depois vai ser aqui. Porque, lembrem-se, a lua anda 13 graus de oeste para leste a cada dia. Então, está aqui, eu tenho a Terra, o Sol e a Lua. A Terra está girando em torno do seu próprio eixo. A Terra está girando aqui, de oeste para leste. Então, aqui é o Brasil, ó. O Japão está aqui. Daqui a quantas horas que vai ser lua cheia para o Japão? Quando o Japão vira para cá. É claro que o Japão não está vendo a lua cheia, obviamente, mas o momento da lua cheia, se vocês olharem no anuário, por exemplo, deixa eu olhar aqui até para dar o exemplo da primeira lua cheia do mês de agosto. Vamos ver aqui. A lua cheia do mês de agosto ocorre no dia 3, ocorreu agora, no dia 3, e foi às 13 horas da tarde para o Brasil. Quer dizer, o que acontece? Eram 13 horas no Brasil, então o Brasil estava aqui assim, não estava flechinha. Quando a lua estava cheia aí para o Japão, devia ser perto da meia-noite, ou 11 horas da noite, quando a lua ficou exatamente na frente do Sol, entenderam? Ela é simultaneamente? Não. Nós só vamos, ela vai ocorrer nesse exato instante aqui, ó, quando a Lua estiver de frente para o Sol. No Brasil, numa hora, no Japão é outra. No dia 3, agora, hoje é dia 6, né? Hoje é dia 5, 6, 5. Sim, professor, dia de pagar a conta. É 5, né? Sim. Então, veja, o Brasil, Florianópolis estava aqui, ó, apontado para cá. Enquanto era lua cheia lá. Para nós era 1 hora da tarde, que assim.
O Japão devia estar aqui assim, ó. O Japão devia ser 11 horas da noite, porque são 12 horas de diferença. Não sei quantas horas são, mas é perto disso. Então, ela ocorre simultaneamente, só que um vai ver de dia, o outro vai ver de noite. Claro que de dia eu não vou ver. Quando é que eu passei a ver a lua cheia no dia 3? Quando o Cronop chegou aqui, ó. Quando o Cronop chegou aqui, opa, a lua cheia nasceu lá no leste, mas ela já estava cheia desde as 13 horas. Exatamente, ela já não estava 100% cheia. Né? Às 13 horas ela estava 100% cheia. Algumas horas depois, 6 horas depois, ela já estava só 99% cheia. Já tinha perdido um pouquinho. Né? Ela estava divina ontem, divina. Tá, né? Os astros ou são, né? Então, eu quero ver se vocês entenderam isso. Não importa a hora. A lua cheia do dia 3, anteontem, ocorreu a 1 hora da tarde. Era 1 hora da tarde no Brasil. Quem é que estava vendo ela de noite no céu no momento em que ela ficou exatamente na frente do Sol? Todo ali na Austrália, aquela turma ali, estava tudo vendo a lua. Nós não. Nós ainda Tá, estamos. professor, então, uma pergunta. Ali a pergunta deu o exemplo da lua cheia, mas isso serve para qualquer fase da lua, então. Qualquer fase, qualquer fase. Então, se o Japão estiver vendo a minguante a semana que vem, eu vou estar no horário. Para nós vai ser de noite. Quando o Japão estiver vendo a quarto minguante aqui, ó, nós vamos estar virado para cá, ó. Sim. Nós não vamos ver o exato momento do quarto minguante. Nós vamos Não, mas vamos ver à noite. Hã? Mas daí à noite. Quando ela está minguante, o que acontece? Por exemplo, aqui é o Brasil, tá? Não está flecha é o Brasil. Ela ficou quarto minguante agora, lá de cara para o Japão. Eu vou ter que chegar a esperar o dia, outro dia, amanhã de manhã, para ver essa lua, mas ela já vai estar um pouquinho mais para cá. Tá. Ela vai ter andado 7,5 graus para frente. 6,5 graus para frente. Lembre-se que um dedo polegar são 2,5 graus. Ela vai estar fora da posição 3 polegares. Da posição que o Japão... Mas a priori serão as mesmas luas. Claro, a Lua é uma só. Tá bom. A questão é onde eu estou, né? E como a Terra gira assim, ó, se eu tiver olhado para cá, no momento do quarto minguante, se eu estiver aqui, ó, no momento do quarto minguante, eu vou enxergar o quarto minguante. O Japão não. Mas quando a Terra chegar lá, a Lua vai estar aqui uns 6,5 graus perfeito, pouca coisa, isso aqui tudo é 360, 6 graus aqui assim, tá? Ou seja, praticamente eu vou ver ela completamente minguante ainda. É isso que acontece. Não esqueçam que a Terra gira, né? A Terra gira em torno de si mesma numa velocidade muito maior do que a Lua. Né? A Lua leva 27 dias para dar uma volta, nós levamos 24 horas. O dia da Lua tem 660 e poucas horas, lembram? O dia da Terra tem 24. Então, a Lua é vagarosa, a Lua é frenada pela Terra, porque ela quer ir embora, mas a Terra segura um pouco, mas ela se afasta. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Entenderam? Enquanto eles pensam numa pergunta de Lua para o senhor, eu tenho uma pergunta aqui no chat, mas é sobre os asteroides. Os asteroides dentro do cinturão possuem uma órbita regular ao redor do Sol? Não muito, porque eles perturbam um ao outro, e alguns que passam muito próximos da órbita de Júpiter ou de Marte também são perturbados, e às vezes um se choca com o outro e é empurrado para dentro. Não é tão regular. Via de regra é, mas acontecem os choques. Acontecem as empurradinhas de um lado para o outro. Quando acontece isso e há choques, muitos pedacinhos desses vão acabar sendo meteoritos aqui na Terra. Porque o choque empurra para dentro. Tá, olha só, professor. Oi. Vamos a uma próxima aqui do chat. Existe um momento exato que marca o início da fase da Lua. Sim. Mas nem todos os pontos da Terra veem esse momento ao vivo. Exatamente. Quem não está de frente para a Lua no momento do início da fase, vai ver a Lua poucas horas depois dela entrar na fase. Exatamente. Mas eles giram como um movimento de revolução, translação? Quem que gira?
A Lua, eu acho aqui. Vamos lá, A Lua os faz. asteroides. Tá, os asteroides. Tá, os asteroides. Desculpa, professor. É que estava Ah, tudo junto. Eles giram num movimento de revolução e translação? exatamente. E o interessante, Tá. a rotação deles, às vezes, é em dois eixos, às vezes em Ah, três. é? É, Dois eixos? ele gira assim e também assim. Porque ele é muito pequeno. Ah, E as um forças mesmo asteroide pode fazer isso? dos asteroides podem fazer isso. Tem alguns que giram em duas ou três Caraca! direções diferentes. Tem um giro assim, outro e outro assim. É possível isso para os asteroides, por serem corpos menores, mas ficarem Ah, estabilizados gravitacionalmente. Eles estão sujeitos a ok. qualquer força. A força chega neles e, puf, te empurra para um lado e para o outro. Tem Então, algum, tem algum grande asteroide mapeado? Já, acredito, pesquisado, né? Mapeado, já sabe onde está aí. mas existem centenas de milhares de asteroides. Centenas de Mas já está milhares. mapeado pelo ser humano. Tu estás te referindo aos que estão próximos da Terra, Near Earth asteroides, os perigosos, né? Tem Pode aproximadamente ser. uns 3 a 4 mil mapeados, Meu Deus. que podem se chocar com a Terra. Os outros que estão lá fora, não, dificilmente. Aqueles que estão no cinturão, dificilmente. Dificilmente, mas mesmo assim, pode haver um choque ou perturbações na órbita e ele pode ser jogado para dentro. Que Ok, provavelmente foi o que aconteceu com a extinção dos dinossauros, foi provavelmente um asteroide. ok, Ok? ok, professor. Entenderam dia e noite a história da fase da Lua? Que é onde Deixa eu ver aqui. a fase da Lua ocorre num determinado instante, quem tiver virado para ela, tudo bem. Quem não tiver, vai esperar um pouco para vê-la. Tem Vai mais ter- uma perguntinha. Diga. O tempo de revolução ao redor do Sol dos asteroides do cinturão são diferentes ou iguais? São diferentes, porque cada um está numa órbitazinha, né? São pouco diferentes, mas Ah, são diferentes, né? mas aquela imagem que a gente tem lá do sistema solar com eles todos no mesmo local, é Esse aí, aquilo mesmo, isso então. é pictórico, né? Ah, É uma arte, né? Para mostrar onde eles se tá, distribuem. Mas eles tá, no mas é. espaço estão um para cima, outro para baixo. Ah, Então, tá. E a revolução organizadinho. deles, então, ao redor do Sol, cada um tem no seu tempo. É claro que deve existir muitos que fazem no mesmo tempo. Existem uns que pastoreiam Júpiter, chamados troianos, que estão a 120 graus de Júpiter, uns na frente e outros atrás, que vão seguindo Júpiter. Aqueles provavelmente fazem no mesmo tempo, porque estão numa mesma órbita, né? Estão na órbita de Júpiter. Aqui deve ter muitos com a mesma órbita. Então, Ok. os que estão na mesma órbita fazem ao mesmo tempo, os outros não, né? Cada um no seu tempinho. Esse aqui demora muito mais do que esse aqui, ó. Né? Quem estiver aqui Sim. fora demora mais do que quem estiver aqui dentro. Aqui dentro é mais rápido, ok? Ok, professor. Então, esse fato, né? Por isso, a gente vai ver a Lua na fase sempre um pouquinho mais à direita é, da coisa, porque 13 graus a cada dia que ela muda no céu, né? Então, acontece dessa forma. O que é um ano bissexto? Muito bem. Um ano solar, todo mundo sabe que tem o equinócio, solstício, esse ângulo de 23 graus e meio entre o eixo e o plano da órbita se mantém, etc, etc. A eclíptica é a órbita da Terra. Aqui eu tenho os equinócios, dia igual à noite. Aqui eu tenho os solstícios, dia maior, noite maior, dia menor, noite, dia maior, noite menor. Depende da posição da Terra, mas ela completa, ou seja, de solstício a solstício, que é quando a gente conta o ano, é no solstício de dezembro, né? No dia 31, né? A Terra andou. Não é 365 dias, é 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Um dia tem 24 horas, isso aqui dá quase um dia dividido por 4, que seriam 6 horas. Então, eu estou contando o ano como 365 dias, não tem sentido eu botar esses 5 horas em cada ano aqui. O que acontece eu estou matando um quarto de dia a cada ano. Eu não conto isso aqui. Estou contando.
Só que percebeu-se na antiguidade que as estações mudavam de época com solstícios, dizer que nós mudava de época. Pô, mas ano passado foi dia tal, e esse ano, 10 dias depois, o que está acontecendo? Acontecendo que eles perceberam, e quem percebeu isso foi Júlio César, o imperador romano, né, que havia essa defasagem. Não é bem assim, nós estamos contando errado, porque vai estar de novo contra a mesma constelação, o Sol, mas tem mais, cada ano que passa está faltando isso aqui, tem 105 horas a mais. Não estamos contando, 6 horas a mais não estamos contando. Então, ele estabeleceu que a cada 4 anos se enfiava um dia para compensar esses, né? Se aqui é um dia dividido por 4, a cada 4 anos eu enfio um dia. Mas não é 6 horas, é 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, existe uma segunda regra, e essa só foi implementada com o Papa Gregório, em 1583, né? Quando se criou o calendário gregoriano, né? E não usou mais o juliano, sim o gregoriano, que leva em conta essa diferença aqui, ou seja, nem sempre a cada 4 anos se enfia um ano bissexto. Aí tem umas regras matemáticas que são bem interessantes, e eu um dia posso falar sobre elas para vocês. Agora não, porque levaria muito tempo. As equações são compridas, teria que mostrar as equações e como funciona. Né? Mas é uma matemática para compensar isso. Então, por exemplo, se o ano for terminado em 00 e for divisível por 100, é bissexto. Se não for, não é bissexto. Não é bissexto, é bissexto. Mas se for terminado em 20, tem uma série de coisas que é para fazer com que, de vez em quando, a cada 4 anos, tu não encaixe um dia. Para compensar, essa conta aqui é fácil de fazer. Pega quanto falta aqui? Faltam 24, 14 segundos e 12 minutos e 14 segundos. Falta para 2 minutos e 14 segundos para chegar a 60, né? 12 minutos e 12 segundos. Então, soma, multiplica isso, vê quantos dá, então, em cada 100 anos, um daqueles não vai ser bissexto. O nome é bissexto porque no sexto dia do mês, da calêndula, os romanos faziam os pagamentos. E eles diziam que no dia do pagamento se repetirá no outro dia. Acho que era para garantir que os caras, se não pagassem num dia, pagassem no outro. Né? Então, o bissexto quer dizer 2 vezes o sexto dia, ou calêndula. Por isso chama ano bissexto, que eles repetiam o sexto dia da calêndula, que era o dia dos pagamentos. Ok? Entendido? Desculpa, professor, o meu computador, eu não sei o que aconteceu aqui, ele apagou e agora não está carregando e eu fui para o celular, mas eu acredito que deu, né? Não estou vendo nenhuma pergunta no chat, mas eu perdi a, A explicação? a explicação, mas não tem problema que esse eu sei, né? Que eu já vi várias vezes. Tem uma pergunta aqui, ó. Existe registro de algum ano que o ano bissexto deixou de ser realizado? Essa é boa pergunta. Muitas vezes, até o Papa Gregório, a reforma do calendário foi feita em 1583, porque depois do Júlio César, depois da queda do Império Romano, quando o Império Romano caiu, na Europa ninguém mais se preocupou com isso. Então eles contavam os dias simplesmente e os anos simplesmente. Então, quando chegou na época do Gregório, eles perceberam de novo que estava a bagunça das estações, e ele contratou um astrônomo que fez as contas, e foram roubados 10 dias de outubro de 1583. Esses 10 dias deixaram de existir. Do dia 4 passou direto para o dia 15. Né? As pessoas que nasceram entre um dia e outro naquele ano reclamaram muito porque, pô, não fiz aniversário. Passou reto por cima. Para poder acertar o calendário, porque tinha 10 dias a mais no calendário, em função dessa troca. Mas de lá para cá, de Gregório para cá,
Aí logo vem Galileu, logo vem Kepler, logo vem Brahe, logo vem Newton, logo vem Copérnico, e aí perceberam quão sério era essa questão e passaram a contabilizar o ano bissexto. De lá para cá nunca mais falhou, ok? Mas entre Júlio César e o Papa Gregório, em 1583, houve muito descaso com o ano bissexto. Ok? Ok, acredito que está tudo certo, professor. Podemos continuar. Bom, é possível comprovar observacionalmente que as órbitas planetárias são elipses? Como proceder para fazê-lo? Não sei quem fez a pergunta, mas a pergunta é interessante. Essa aqui é a equação da elipse. A elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano no qual as distâncias de um ponto aos focos somadas são iguais às distâncias à distância do eixo maior. O eixo maior é A, o eixo menor é B. Resolvendo todos esses triângulos e etc aqui, essa é a equação da elipse. Então, se eu acompanho um objeto no céu, como Marte, quem usou Marte foi Johannes Kepler para descobrir isso, né? E ele percebeu essa curva que o astro fazia no céu, e a única equação que resolvia cada ponto, hoje está aqui, amanhã está aqui, depois está aqui, depois está aqui, depois está aqui, depois está aqui, a única curva que ele funcionava era essa aqui. A equação do círculo não funcionava, mas essa equação da elipse funcionava perfeitamente. Então, como proceder para fazê-lo? Observe um Júpiter no céu, por exemplo, só que Júpiter é complicado fazer isso, porque leva 11 anos para dar uma volta. Então, eu teria que observar Júpiter por uns 2 anos para poder ter um bom pedaço da curva, né? Um pedaço significativo, para que eu possa obter as equações. Tá? Uma vez que eu tenho uma curva desenhada, eu obtenho a equação dela. Obtendo a equação dela, eu sei que curva é. E essa é a maneira, né? O bom de fazer é Marte e Vênus. Vênus por estar próximo, mas só que Vênus a gente só vê um pedaço muito curto dela. Tem que ver de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. De manhã, de tarde. O melhor mesmo é Vênus, é Marte. É o melhor de todos para ver a elipse. Os outros também, os observatórios, grandes observatórios, fizeram isso. Acompanharam Júpiter, Saturno, Urano, depois de descoberto Netuno também, durante muitos anos e conseguiram, com essa equação, resolver todos os pontos, todos a órbita do planeta. Então, é assim que se faz. Se alguém pretende fazê-lo, acho um belo trabalho, só que já foi feito. Então, desnecessário, mas é assim que se faz, anotando diariamente a posição dele contra as estrelas do fundo. Né? E aí você obtém essa curva, que é uma elipse. Interessante isso, né, Bru? Olha Oi? só, vamos falar um pouquinho, então, por favor. Das elipses. Isso significa dizer, então, que cada planeta tem sua elipse e que elas não estão no mesmo grau, não é isso? Não, elas obedecem essa fórmula. O que é diferente para cada planeta é o A e o B. Uhum. Afélio e periélio. Quanto Certo. mais afastado, quanto mais próximo do Sol. Entendi. A Terra Entendi. obedece isso aqui. Entendi. Nós fazemos essa equação. Como é que era a pergunta mesmo? Que eu estou no celular, professor, não enxergo nada. É Você pode possível fazer comprovar observacionalmente que as órbitas planetárias são elipses? Como proceder para fazê-lo? só Observando. calculando. Só desenhando dia a dia o Calculando. deslocamento do astro contra o fundo do céu. É Ah, assim que se faz. Demora um isso- tempão, mas astrônomo tem que contar com o tempo para poder estudar, foi assim senão que não tem jeito. descobriram a laçada de Marte? Essa aqui é a laçada de Marte. Ah, observando e depois calculando, descobriram isso.
Entendi. A equação que dava certo, essa curva aqui, ó, era essa. Entendi. Entendi, Ok? sim. Ok, professor. Eu acho que não tem pergunta no chat e ninguém abriu o microfone. Acredito que todo mundo entendeu que tem que usar a equação e observar dia a dia. É isso? É isso. Beleza. Qual é o fator principal que determina o destino final de uma estrela? Ser anã branca, nêutrons ou buraco negro? Lembra que eu falei há pouco? A massa, né? A quantidade de matéria, ou seja, massa maior, massa maior, massa menor. É a quantidade de matéria, não é tamanho, é massa. A quantidade de matéria. Às vezes eu tenho uma estrela que não é muito grande, mas extremamente massiva, como é o caso da estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons ela contém 90% da massa da estrela na vida normal, só que concentrada num único ponto. Então, a massa é quem determina o que vai acontecer com a estrela. Com massas menores, anã branca. Com massas maiores, nêutrons ou buraco negro. Então, no final do ciclo evolutivo de uma estrela, o principal fator que determina seu destino é a massa, a quantidade de matéria que ela tem. Por isso, a estrela-Sol vai ter um final não espetacular, porque é uma estrela de pouca massa. Né? As outras mais massivas terão um destino bem mais cruel, digamos assim, né? Ou mais fantástico. Dá um exemplo dessas que a gente conhece, professor, tipo assim, Betelgeuse. Betelgeuse, está aqui, ó. Ah, Betelgeuse. Betelgeuse. Ah, Eta Carinae está aqui, Eta Carinae. ah, tá. Tem E várias estrelas. a Sirius? A Sirius ainda está nesse campo aqui, ó. A massa da Sirius é 1,2 vezes a do Sol. Não é? É menor do que 10 vezes a massa do Sol. Então significa que ela vai virar uma anã branca, é isso? Vai, ela não vai pensar, não pensa ela que vai ser melhor do que nós, porque não vai, não. Então tá bom. Tá? Valeu. Valeu. O que determina se um corpo reflete ou emite luz? Isso é ótimo, essa pergunta. Isso aqui é um esquema de uma estrela, né? Tem um núcleo, uma zona radioativa, convectiva, a fotosfera, que é o que a gente enxerga, a cromosfera, que é uma região de ocorrências, né? A coroa, que é uma região de alta temperatura, as manchas, que são bipolos magnéticos, os grânulos, do qual são feitas as manchas, e as proeminências, que são a interação entre duas manchas. Mas cadê a luz nessa história toda? A luz nasce lá dentro, no núcleo. O hidrogênio, quando se transforma em hélio, para fazer isso, ele precisa combinar e recombinar elétrons da sua camada externa, e depois das camadas externas do hélio. Ou seja, quando um átomo ele é submetido a uma pressão violenta, como é o caso de uma estrela, os átomos aqui do núcleo estão submetidos à pressão de toda essa quantidade de peso de matéria em cima dele, e uma temperatura altíssima. O que acontece lá dentro? As, as, são compactados os átomos, eles são agarrados um no outro de tal forma que se transformam em hidrogênio e hélio. Quando faz isso, ele emite um fóton, ele emite outros comprimentos de onda também, ele emite neutrinos, raios gama e pósitrons, mas especialmente fótons. O fóton que ele emite ao se transformar hidrogênio em hélio aqui dentro, o fóton é a luz. Tá? Então, o fóton ele leva 1 milhão de anos para sair daqui do centro do Sol e chegar na periferia, porque ele vem se recombinando aqui, fótons, 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 chega aqui fora. Então, um corpo que emite luz, necessariamente ele tem que ter um reator nuclear no núcleo. Estrelas. Planetas não fazem isso. O planeta não emite luz. O planeta reflete luz. E reflete uma taxa que a gente chama albedo ou coeficiente de reflexão. Vem do latim albedus, brancura, de albus, branco. Né? É a taxa entre a radiação refletida pela superfície e a radiação incidente sobre ela. O Sol emite luz, não reflete, ele emite. Encélados
é o corpo do sistema solar, a Lua de Saturno, com maior albedo. 99% da luz que bate em Encélados, ele reflete para fora, porque ele é absolutamente branco. É um espelho, o albedo, o Encélados. A Terra não tem um albedo tão bom, o albedo da Terra é baixo. Tanto é que a Terra, vista de longe, é um pálido ponto azul, muito pálido. Que o nosso albedo não é grande coisa, porque o oceano escurece muito a Terra, né? As nuvens clareiam um pouco, mas, mesmo assim, é muito pequeno o nosso albedo. Já os que emitem luz, não se trata de albedo ou coeficiente de reflexão, mas ele mesmo emite a luz. Né? Então, a diferença entre estrelas e todos os outros corpos é que a estrela emite luz. Os outros corpos só refletem a luz que recebem das estrelas. Prof, Oi. olha só. As manchas das estrelas indicam que temos polos magnéticos? Exatamente, que são polos bimagnéticos, né? Um positivo e um negativo. Então, E o eles movimento de convecção. Oi? oscilam Esse com... movimento da zona convectiva aqui, ó, né? Essa convecção aqui é como se fosse uma chaleira. Sobe, bate na tampa, volta. Sobe, bate na tampa, volta. Isso cria campos magnéticos diferenciados. Uma sobe com mais intensidade que a outra do lado, uma fica positiva, outra fica negativa. Funciona como tal. E aí eles se ligam por essas proeminências. Então, as manchas são resultado dessa convecção do gás extremamente quente que está aqui dentro, né? Que vai resfriando nessa zona convectiva, onde a transmissão de energia é por toque, né? E não por radiação, que é muito mais intenso, né? Radiativo é muito mais intenso. E olha Convectivo é só, menos intenso. Oi? então quer dizer que elas oscilam, elas não ficam estáveis. Não, elas oscilam, elas têm Se a gente for ciclos, né? pensar Tem na água, a água fervendo na panela oscila mesmo. Então, se é para a gente ter mais. exatamente. Tá. Oscila, não tem, nada é constante, nada é exatamente igual. Tá? Tem uma pergunta aqui do nosso estudante. Qual Diga lá. o tanto de albedo que a Terra tem? É menos de 14%. Olha, menos de 14% ela reflete? A Terra é uma escuridão total. Que legal. Outro dia eu estava lendo sobre essa lua aí de Saturno, sobre o A Lua albedo. também a Lua parece extremamente luminosa para nós que estamos do lado dela. Se você se afastar da Lua para fora da Lua 1 milhão de quilômetros, Hum, já não enxerga mais a Lua. interessante. Ah, quer dizer que não está refletindo, o albedo é pequeno. É pequeno, a areia dela é cinza, né? Aprendi mais uma hoje, albedo. Legal. Albedo. Adiante? Peraí, O que é um quasar e como ele emite luz? desculpa, professor. Peraí. Ah, É só 14% por causa da atmosfera e do campo magnético da Terra? não, é a cor. Reflexão é cor. Ah, tá. A Terra é azul. O azul reflete Não pouco, né? reflete nada, tá certo. Então tá bom, O azul é escuro, né? claro. Obrigado. É só a cor que é responsável pela reflexão, né? É como em casa, por exemplo, tu pintar tuas paredes tudo de preto, tu pode acender a melhor luz do mundo que vai parecer escuro. Se tiver tudo branco, né? Não se usa cores escuras em ambientes, porque elas, além de tudo, determinam um ambiente menor, né? Ele parece ficar menor, né? E não reflete, né? Não aumenta a intenção, a impressão de tamanho. O que é quasar? Essa é uma pergunta que. Né? E como ele emite luz? Né? Quasar significa quasi-stellar radio source, fonte de rádio quasi-estelar. Então começa por aí. Os quasares são detectados no comprimento de onda do rádio. Ou quasi-stellar object, objeto quasi-estelar. É um objeto astronômico normalmente muito distante, poderosamente energético, como um núcleo de galáxia ativa, de tamanho maior que de uma estrela, porém menor que o mínimo para ser considerado uma galáxia. Os quasares foram primeiramente identificados como fonte de energia eletromagnética, incluindo ondas de raio e luz visível,
com alto desvio para o vermelho, significa que está muito longe. São os maiores emissores de energia do universo. Um único quasar emite entre 100 e 1000 vezes mais luz que uma galáxia inteira com 100 bilhões de estrelas. O quasar provavelmente é um buraco negro no núcleo de uma galáxia em plena alimentação. É a melhor ideia que se tem no quasar. É um fenômeno que ocorre no horizonte de eventos dos buracos negros. E a luz e a onda de rádio emitida é função de estrelas que estão sendo capturadas pelo buraco negro. Isso só ocorre em núcleo de galáxias ativas, galáxias chamadas Seyfert. Nem todo núcleo é ativo. A nossa galáxia tem buraco negro, mas não é ativo. Ele não está se alimentando, ele está quieto lá no canto dele. Existem galáxias que o buraco negro é tão imenso que tudo que tiver por perto ele está chamando. E como ele cresce, ele vai aumentando o seu horizonte de eventos. Ele cresce em massa, se torna mais poderoso. Quasar é o momento em que ele estoura uma estrela gigantesca que esteja próximo do horizonte de eventos. E aí um fenômeno energético que ele ocasiona, o pulso energético desse momento, é de tal ordem enorme que por isso chamou de quase estelar, quer dizer, não é uma estrela, não pode ser, é uma coisa muito poderosa para ser uma estrela. Então, o quasar ainda é um mistério, é uma coisa assim, se acha que é um núcleo de galáxias Seyfert ou galáxias ativas, representada por um buraco negro colossal que esteja se alimentando. Não se preocupe, a nossa galáxia não tem um quasar no núcleo. Pode vir a ter, sabe-se lá, pode, mas quando? Não tem ideia. Eu tenho uma pergunta. Minha pergunta agora. Se estiver, está muito longe, não tem nada a ver com a Terra, está longe. A Terra fica na periferia. Mesmo que a Terra habitasse uma galáxia com quasar, não seria afetada, a não ser pelo grande espetáculo. Né? E ver aquela fonte de rádio poderosa, aquela fonte de luz poderosa, no caso da galáxia Via Láctea, seria na constelação do Sagitário. Pode perguntar quem ia falar. Era minha mesmo. A imagem do quasar é capturada por nós aqui com os nossos telescópios? Radiotelescópios. Então é imagem, é rádio, é onda de rádio. Radiotelescópio, é um pulso de energia na onda do rádio. Daí manda o telescópio óptico capturar e ele acaba descobrindo assim um raio desse assim, ó, só um raio. Isso aqui é uma representação, tá? Isso aqui é um desenho. Para mostrar isso aqui, a estrela está sendo comida e está jogando essa onda de raio de rádio e raio X e todos os comprimentos de onda possíveis, inclusive luz visível, nas verticais do fenômeno. Isso é uma representação artística, porque não se fotografa uma rádio fonte, né? Uma fonte de rádio. Se tem os comprimentos de onda e a frequência com que isso acontece. E ali, em termos de energia, não existe nada que se compare à energia que essa fonte de rádio está emitindo para o universo. Ok? Deixa eu entender. A onda de rádio captura, os telescópios modernos. Os radiotelescópios capturam, né? Radiotelescópios capturam. O de Arecibo, como tem um agora na China, né? O do Porto Rico tem um na China, aqui no Brasil tem radiotelescópio. Em qualquer lugar tem radiotelescópio. E aí a imagem que a gente obtém é só aquele raiozinho ali? Não, o radiotelescópio ele dá imagem de gráfico, não é? Ele não tem imagem visível. Depois eles pedem para os telescópios ópticos irem lá e pesquisarem o núcleo daquela galáxia. E às vezes eles acham a imagem visível, às vezes não acham, nem acham. É só rádio. Também porque está muito longe. E porque também está muito longe de nós, é isso? E também está muito longe, né? E são objetos extremamente distantes. É um objeto astronômico distante. Ok. Estou te fazendo essas perguntas porque eles estão lá no chat perguntando, tá? Que bom, mas é para isso que nós estamos aqui, tá? Obrigada. Pode-se afirmar que todas as estrelas deformam o espaço-tempo? Esse efeito é igual para qualquer estrela, para qualquer corpo no universo. Não só estrelas, a Terra também deforma o espaço-tempo a tal ponto que a Lua nos orbita. Aqui, o famoso eclipse de 1919, né? A única posição que as estrelas caminharam porque a gravidade afetou a luz. Então, as estrelas deformam o espaço-tempo. Né?
a estrela Sol, tampada aqui pela Lua, prejudicou o espaço-tempo de tal ordem que a gente viu deslocar a luz daquela estrela lá no fundo. Deveria estar aqui, está aqui. Deveria estar aqui, está aqui. Porque a luz que saiu dela passou perto de um corpo muito massivo, que era uma estrela. O Tirar a professor, estrela daqui, ela volta para a posição dela, volta para a posição dela. Mas como aconteceu o eclipse, no momento em que a estrela estava aqui, foi possível perceber isso, né? Qualquer corpo no espaço-tempo provoca a deformação dele. quanto A maior o Terra corpo, maior a deformação? é proporcional à massa do corpo, né? Ok. Não ao tamanho, massa, quantidade de matéria, é sempre matéria, Massa, não tamanho. massa e Tamanho, densidade também, né? sim, massa e densidade, obviamente, né? Tá bom. Por que Vênus tem uma rotação diferenciada dos demais planetas? Não é diferenciada, vamos falar mais uma vez sobre isso. A que tem a menor desvio é Mercúrio, ó, em relação à sua órbita. Vênus está 177,3, ele está virando ao contrário, porque na verdade ele está de cabeça para baixo. Mas eu tenho a Terra 23, Marte 25, Júpiter 3, Saturno 26, Urano 97. Urano, lembram? Eu fiz essa experiência em classe lá, mostrando que ele aponta para o Sol, né? O giro dele aponta para o Sol. Então, não tem só Vênus uma rotação diferenciada, todos têm uma rotação diferenciada. Urano, então, é tão complicado quanto Vênus. O Tá, Urano mas levou uma continua paulada diminuindo. mesmo, ficou virado para o Sol. Né? Todos levaram pauladas. Né? Tá. Eu Parece lembrei. que quem não levou paulada foi Mercúrio. Né? Ok, eu lembrei da questão. É, a questão é a seguinte: a discussão é a seguinte. Ele está de cabeça para baixo e continua de oeste para leste ou ele faz ao contrário? Ele parece fazer o contrário, mas ele continua sendo de oeste para leste, porque está de cabeça para baixo. Certo. É Tá? essa discussão que a gente estava tendo. Esse Que a aqui gente, também é de oeste para leste, porque o norte dele foi empurrado para baixo. o O que a norte gente, dele foi empurrado para cá, o norte dele foi empurrado para cá. Tá? o Na que a gente verdade, tem lembrado se da tu sua voltar ao aula. norte para o lugar dele, ele vai girar igual os outros. Tá. Mas como ele Nós apanhou, agora é tarde. lembramos da tua aula que tudo gira de oeste para leste, daí a gente achou que ele girava ao contrário. Inclusive Vênus, só que o norte de Vênus está virado para baixo, está emborcado. Tá bom. Obrigada, professor. A Lua, desde sua formação, está se distanciando da Terra? Sim, a formação foi por choque. Quando há um choque, o material é ejetado. O material que é ejetado, primeiro ele circulou a Terra, depois ele se amalgamou na Lua, mas ele continua com a força da ejeção. A taxa atual de afastamento é 3,75 centímetros por ano. É causado pelas forças de maré. Como a maré que a Terra provoca na Lua é muito maior que a maré que a Lua provoca na Terra, lá não tem água, mas a maré é feita no próprio diâmetro da Lua, encurta e ele fica fazendo isso, encurtando e diminuindo, encurtando e diminuindo, enquanto que ele perde inércia, ele perde quantidade de movimento e com isso é afastado. Então, desde a formação, ela está se afastando 3,75 centímetros por ano atualmente. Tá? É muito pouco, né? Mas ele está se afastando. A Lua se afasta. A Lua vai nos deixar. Vai ser perceptível daqui a uns 700, 800 milhões de anos. Né? Mas provavelmente nós não vamos estar aqui, né? Provavelmente. Se a Terra fosse menor, as marés seriam maiores ou menores. Mais uma vez, eu volto. A questão sempre é relativa à massa e não ao tamanho. Tá? Se a Terra fosse menor, mas a massa continuasse a mesma, não mudava nada. Se a Terra fosse menor, tivesse uma massa menor, as marés seriam menores. Ou se a Lua fosse maior e tivesse uma massa maior, as marés seriam maiores. Então, a questão é massa. A força que faz a maré acontecer, ela é proporcional à massa do corpo maior, massa do corpo menor, dividido pelo quadrado da distância entre os dois centros. O R aqui é desse ponto a esse ponto. Tá? Então, se eu conservar massa, isso sim vai alterar significativamente a maré, porque se eu diminuir né,
Se a Terra fosse menor, o raio era menor, a massa seria a mesma, a força diminuía um pouco, porque o raio seria menor. Agora, se mantivesse o raio na mesma distância, a distância entre os dois corpos fosse a mesma, apesar da massa do diâmetro da Terra ser menor, a força não se alteraria. Então, não existe uma resposta assim, vai alterar. Não, ela vai alterar dependendo dessas situações. A massa, tu está mexendo na massa, ou tu está mexendo na distância, ou tu está mexendo nas duas, ou tu está mexendo numa só. A equação exige que eu mexa em, no mínimo, duas coisas para que haja alteração. Né? No máximo, duas coisas, no mínimo, uma. Então, se a Terra fosse menor, mas conservasse a massa e a distância, M e R fosse o mesmo, não importa. A maré seria a mesma. Agora, se alterar R, alterar M, aí a maré muda. Ok? Entendido? A dependência é das massas e da Sim. distância. Não é Deixa um eu, fator só. Oi. deixa eu ver se eu vou fazer uma comparação bem boba. Se eu fosse a Lua, ou a Terra, não, se eu fosse a Terra, e engordasse mais, a maré. Tu terias diabetes. Não, professor, pô, vou pensar aqui comigo. Deixa eu fazer uma analogia boba, mas vou fazer. Olha só. Se eu sou a Lua, aliás, sou a Terra. Diminui, aumentei de tamanho, a maré vai ficar maior, então? Tu aumentou de tamanho ou de massa? De massa, de massa. Engordei. De massa, sim, porque ó, a força é diretamente proporcional à massa. Se eu aumentei a massa, a força aumenta. Se eu diminuir de tamanho de massa, quer dizer, então, A força diminui. Mas diminuir de tamanho não significa diminuir de massa. Eu posso compactar a coisa. Entendi, Eu mantenho a mesma massa. Não entendi. é problema isso. A massa não tem problema com tamanho. A massa ela é compactada até os limites da força de exclusão de Pauli, que elétron não se junta com próton. Certo, Entendeu? certo. Entendi. Estrela de nêutron, o que é? Eu venci essa força de exclusão de Pauli e os elétrons se juntam para se formar tudo neutro. Então, para responder a pergunta, se a Terra fosse menor, a maré ia ser menor. Depende. Como eu estou dizendo, depende. Ela ia ser menor, mas com a mesma massa? Ah, tá. Tá. Menor Se ela em massa. tivesse a mesma massa, seria a mesma coisa, não mudava nada. Certo. Faltou na pergunta falar massa, né? Tá certo. Esse é Ok, que as pessoas têm que entender. Perdão. Uma coisa é massa, quantidade de matéria, outra é volume. Porque, por exemplo, o isopor, uma bola de isopor do tamanho de uma bola de basquete é leve. Agora, uma bola de ferro do tamanho de uma bola de basquete. Essa é a diferença que tem que ser vista. Tamanho não é documento. O que importa é do que é feito o material, a densidade dele. Isso é o que importa. Ok? Vamos adiante? sim. Todos os elementos químicos da tabela periódica são produzidos nas estrelas ou algum deles não? Esse aqui é ótimo, esse gráfico. Esses dois, hidrogênio e hélio, foram produzidos no Big Bang. Nas estrelas grandes, o material está em verde. Ó. Tudo que está em verde é produzido nas estrelas grandes. Nas supernovas, o que está em cor-de-rosa, isso é? Cor-de-rosa é cor de pele, né? Parte em supernovas, parte em estrelas grandes. Em azul, os raios cósmicos produzem lítio, berílio e boro. Né? As pequenas estrelas, carbono, nitrogênio, oxigênio, neônio e silício. E só, silício. Só isso. Só isso. Essas aqui são feitas em laboratório. Né? Então, alguns deles não são produzidos em estrelas. Por exemplo, o hidrogênio e o hélio vêm do Big Bang, do início do universo. Por isso são os elementos mais abundantes. Né? Nas grandes estrelas, tudo que está em verde aqui. Ó. As supernovas, tudo está em cor de rosa. As pequenas estrelas, amarelo. O nosso Sol só produz carbono, nitrogênio, oxigênio, neônio, silício. Pouca coisa nosso Sol produz. Né? E enxofre, minto, aqui enxofre. Então, essa é a.
Depois eu mando essa apresentação para ti, Roberta, tá? E aí tu pode passar para as pessoas esse Professor, quadro. o que que seriam os raios cósmicos? Vamos lá, volta, volta, volta. É isso ali. Ah, Produzidos aqui, ó. aham. Acredita-se que os quasares produzam raios cósmicos. Que massa. Então, e qual que é que eles produzem? Qual é o elemento que eles produzem? Então, volta lá para eu ver de novo. É. Lítio, berílio e boro. Está em azul. Está em azulzinho. Caramba, e a gente usa tanto esses. Esse lítio que usa para a cabeça, né? É, a gente usa berílio também. É. Boro também a gente usa um bocado na. Então, isso vem dos raios cósmicos. Então, a Nossa, próxima vez que tu usar, diz assim, ó, estou usando um raio cósmico. isso mesmo. Tá vendo? Tá bom, professor, tá ótimo. Essa é a pergunta. Eu juntei as duas, tá? A área de astronomia no Brasil é promissora, bom campo de trabalho. Se eu me formar em astronomia, onde eu poderia trabalhar e quais atividades eu poderia exercer? As atividades estão aqui, ó. Ensinar. O problema do Brasil é que nós temos um céu com muita cobertura de nuvens, é um país tropical, chove muito, poucas noites de céu aberto. Atualmente nós estamos tendo isso, é um milagre. Não esqueçam de à noite olhar para o horizonte leste e ver Júpiter e Saturno, então um em cima do outro. Muito bonitos, Júpiter e Saturno, bem no começo da noite, na constelação de Sagitário, logo depois de Escorpião. Então, nós temos um observatório maior nosso, tem 1 metro, Pico do Dias, em São Paulo, mas trabalha 40, 50 dias por ano. Então, é difícil você arrumar emprego em astronomia no Brasil que não seja como professor, porque existem astrônomos brasileiros, mas eles vão trabalhar fora. As suas teses e coisas, eles trabalham no Chile, o Brasil tem participação em alguns observatórios, no SOAR, eu tive lá já 2 vezes, então, lá sim teria emprego. Não existe curso de astronomia do Brasil, é só pós-graduação, não existe graduação em astronomia. Então, você tem que estudar física depois, escolher astronomia para fazer a pós-graduação. Não só física, a engenharia também serve, matemática também serve. Né? Então, não é um bom campo de trabalho, não é? E poderia, se não quiser sair daqui, trabalhar como professor. Se quiser sair daqui, tem que batalhar para NASA, inclusive. Existem brasileiros na NASA, se queiram saber. Existe um bom número de brasileiros que trabalham na NASA, moça, inclusive, uma moça. São É, pessoas que tem uma se mulher, eu destacaram vi. aqui, né? E que foram para lá. Quando você se destaca numa área, eles costumam capturar o sujeito. Né? Essa nave que subiu para Marte agora, o Perseverance, quem desenvolveu parte do mecanismo de pouso dela em Marte é um brasileiro. Eu conheço ele pessoalmente, já tive palestras com ele. É um engenheiro de São José dos Campos. A empresa dele ganhou a licitação e eles desenvolveram parte do mecanismo de pouso da nave já na anterior, a Curiosity, e agora dessa Perseverance também. Brasileiro. Não é astrônomo, é engenheiro. Um planeta que tem maior diâmetro equatorial tem menor eixo de órbita. Eu conversei com a Roberta sobre essa pergunta e, na verdade, o que você queria saber é um planeta que tem maior diâmetro equatorial tem menor inclinação do eixo de rotação? Não. Mas a inclinação do eixo de rotação é a inclinação do eixo em relação ao plano da sua órbita. Né? Mercúrio tem 0,01, Vênus está de cabeça para baixo, a Terra tem 23, mas reparem, esses três que têm um diâmetro muito grande, o Urano, inclusive, está com 97. Todos os três são muito mais inclinados que a Terra e do que Marte. Né? Os pouco inclinados são Júpiter e Mercúrio. Os outros todos são inclinados, então não tem a ver o tamanho, o diâmetro equatorial não tem a ver com a inclinação. A inclinação tem a ver com a paulada que ele levou na formação. Urano levou uma paulada considerável, Vênus levou uma paulada considerável. A paulada da Terra foi suficiente para formar a Lua, mas não virou o eixo da Terra, ao contrário, deixou assim em 23.
a paulada de Marte foi maior, mas Marte era menor. O que aconteceu? Ele não formou lua? Não, foram para os asteroides. O que bateu nele acabou indo para os asteroides. E assim por diante. Então, Saturno, Urano, Netuno, com diâmetro grande, mas não tem inclinação menor, tem inclinação bastante acentuada. A de Saturno é maior que a da Terra. A do Netuno também. A nossa é 23, Netuno é 28, Saturno é 26, Urano, então, é 97. Então, o fato de ter um diâmetro grande não garante uma inclinação pequena. Por coincidência, o maior dos planetas, Júpiter, tem essa inclinação, também não é desprezível, 3 graus. Né? Desprezível de Mercúrio, mas Mercúrio, quem manda nele é o Sol. Está lá, muito agarradinho no Sol. Né? Ok? Então, não há essa relação, tá bom? Quantos e quais planetas descobertos não estão no sistema solar? Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol, e desta forma, pertence ao sistema planetário distinto do nosso. Até o dia 4 de abril deste ano, eram conhecidos 4.241 exoplanetas em 3.139 sistemas, com 691 sistemas desses tendo mais de um planeta. Esse aqui é o sistema mais conhecido, o Kepler-62 System. Kepler-62 é o nome de uma estrela, né? E que aqui dentro da zona habitável existem 2 corpos, ó, maiores que a Terra, bem maiores que a Terra, mas estão dentro da zona da água líquida. Isso é muito interessante. Né? Então, atualmente são 4.241, mas hoje, como nós já não estamos mais em abril, já deve estar uns 4.400, 4.500, por aí. Se descobre diariamente isso. Tem programas só para... Tem naves, como a Kepler, só para fazer isso. Fotografa daí. Nem sempre fotográfica, às vezes é análise do desvio para o vermelho, desvio para o azul, aquela história da ambulância, lembra? Sim. Vai mais próximo, então você vê que a estrela está balançando é porque tem alguma coisa perto dela, Entendi. fazendo ela balançar. Tá? É assim que se captura exoplanetas. Quanto maior o planeta, mais demorada a sua rotação? Também não. Veja só, o Júpiter, a revolução, a duração do ano, é 11,85, mas a rotação é 10 horas. Ele é super rápido. O dia lá tem só 10 horas. Ele dá uma volta completa em torno de si mesmo em menos de 10 horas. Já o pequenininho, o Mercúrio, a rotação dele leva 58 dias, nossa, quase 59. Então, a revolução, né, e a rotação, lembra que duas revoluções são 3 rotações. Quer dizer, durante 2 anos só ocorre 3 dias. Isso aqui não. Quanto maior o planeta, mais demorada? Não. Não há uma regra com relação à rotação. A rotação de Júpiter é rápida. E a de Mercúrio, que tem um planeta que é um diâmetro muito pequeno, é o menor dos planetas, a rotação é bastante lenta. Então, a rotação do planeta está ligada à posição que ele ocupa na, na órbita e à quantidade de massa que ele tem. Isso é o que faz a rotação ser maior ou menor. Tá ok? Dúvidas? Tem uma pergunta aqui, tem uma que eu vou deixar para o final, mas tem uma que é com relação a esse assunto. Há alguma explicação sobre o que determinou as velocidades de rotação e revolução dos planetas? A quantidade de matéria, a massa, mais uma vez, e a posição na órbita. Isso, lembra aquela força do Newton? Sim. G/m sobre R2? Uhum. Tem que levar em conta esses 2 fatores. Isso vai fazer a rotação ou ser maior ou menor. Tá? Um vai frenar o outro. Inércia chama isso. Ou Tá, quantidade de movimento. Tá? eu tenho uma aqui, mas eu vou deixar para o final, é sobre a Lua, e eu acho que é mito, mas a gente pergunta no final, tá Tá bom? bom. Qual outro planeta além da Terra comportaria vida humana? Vida. Nem se fala humana. Qualquer um que tivesse água líquida. A água líquida é fundamental. Sem água líquida, quer dizer, a água líquida demonstra que há um lugar daquele planeta que tem temperatura agradável, né? Acima de 4 graus positivos, a água é líquida. Então, a vida não pode ocorrer no gelo, né? Tem que ter água líquida. Não, eu não tenho vida, nem só humana, qualquer tipo de vida. Tá? Então, se eu quero procurar um planeta habitável, eu tenho que ter água líquida. Só isso. Até o momento,
não se achou nenhum, assim, que possa bater o martelo, tem água lá. Desses, esse aqui é um candidato a ter água, mas não se sabe. Porque o que nós conseguimos calcular é a massa dele e a órbita dele, nada mais do que isso. Nós não conseguimos olhar no bichinho, está muito longe. Não consigo olhar um planeta, ele é muito pequeno, comparável à estrela, para que eu possa vê-lo. Mesmo que ele seja do tamanho de Júpiter, ou seja lá o que for, eu não consigo enxergar. Então, quanto a ter ou não ter água, isso ainda não se sabe. Quando se tiver tecnologia para saber isso, aí não, aquele lá pode ter vida, tem água. Né? O elemento químico, por que os planetas gasosos têm mais hidrogênio que os outros gases? Porque o elemento químico mais abundante no universo é o hidrogênio. Ele constitui 75% da massa de toda a matéria e representa 93% dos átomos do cosmos. Ou seja, o hidrogênio ele é preponderante em tudo. Mesmo aqui na Terra, a Terra é feita de água, né? H2O, né? Nossos corpos são feitos de água, H2O, né? Nossos corpos são feitos de chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ele é 75% da massa de todo o universo e 93% dos átomos que existem no universo são de hidrogênio. Né? Então, por que os planetas gasosos têm mais hidrogênio que outros gases? Porque o gás, em maioria, que foi expulso de perto do Sol para formar os planetas gasosos, é hidrogênio. Qualquer lugar do universo que tu aponte o teu detector de moléculas, de átomos, o espectrômetro de massa, que a gente chama, dá hidrogênio na cabeça. Os outros são traços. Mas o hidrogênio é um fator preponderante. Então, os gases que tem nos planetas gasosos, gigantes gasosos, são hidrogênio, metano, que é a base de hidrogênio, né? Amônia, que contém hidrogênio, quer dizer, tudo sempre tem hidrogênio na história. É o elemento mais abundante do universo. Não é em verdade dizer que o universo é feito de hidrogênio com 7% de resto, que é o que é fato, né? O universo é feito de 93% de hidrogênio, 7% do resto. Ok? Como estão a exploração de Marte? Quais são os seus resultados? Olha, a exploração de Marte, nós já temos mais de 6 veículos caminhando lá, um monte de outros em volta, né? Esse portrait aí é famoso, essa imagem, né? E agora acabamos de mandar o Perseverance, né? Que é uma foto do bichinho, esse que o brasileiro trabalhou, né? Que mais um, né? Então, a pergunta é, por que Marte, né? Porque ele tem 4 estações como nós, tem inclinação de eixo semelhante à nossa, ele teve água, ele tem gelo nas calotas, gelo de água, ele teve água na superfície, depois perdeu por pouca gravidade, essa água evaporou e foi embora, essa água mergulhou também para dentro, congelou para dentro. Então, ele é muito promissor para a exploração espacial, porque ele deve conter água no seu interior. É possível obter água em Marte. Se eu consigo obter água líquida em Marte, transformar aquela água gelada em água líquida por algum mecanismo, eu tenho condição de obter oxigênio e água, que são fundamentais para colocar uma base humana ali, né, no futuro. Então, os resultados até agora são de que ele é passível de ser explorado. Tecnologia para isso nós ainda não chegamos lá, temos que transportar, por enquanto, muita coisa para começar a explorar esse material que ele tem lá. Mas o Perseverance vai dizer, já existiu até micróbios aqui. O Perseverance vai procurar fósseis de pequenos seres vivos, de bactérias, vírus, talvez alguns organismos rudimentares que tenham existido naquelas águas que antes banhavam o planeta, né? Ela vai cavar e ela leva junto um laboratório que vai analisar se existe carbono 14. Tem 2 perguntas sobre esse assunto. Oi? Para, o Amélia, credo. Pode falar. Nossa. Você acha que esse planeta é habitável, professor? Marte?
Poderá vir a ser habitável, vamos perguntar assim, né? Ainda Sim, não é. se a humanidade resistir mais 100 anos, ele poderá vir a ser, né? Tá. E a outra, o que? Eu não entendi bem essa pergunta, mas vou passar para o senhor. O que deveríamos fazer para termos um campo magnético em Marte? Ele, eu acho Ah, que ele, não há o que fazer. ele não tem, então. Não, ele tem um pequeno, Ah, mas é pequeno. Mas eu não tenho como criar um campo magnético, porque eu precisaria de um equipamento para criar um campo magnético num planeta, eu preciso de um equipamento do tamanho do planeta. Então, eu teria ok. que ter uma bobina em volta do planeta todo, ou enterrar uma bobina dentro do planeta com a energia tal que não justificaria para criar um campo magnético. O que eu faço com um campo magnético? Ok, professor. Ainda há 3 perguntas, mas no final eu faço. Não, já acabou. Vamos. Acabou. Respondi as 22. Ótimo, muito obrigada, professor. Vamos lá. Primeira pergunta que foi feita aqui é: o aluno diz que há um tempo atrás ouviu uma postagem que falava que em outubro de 2020 a Lua iria ser azul. É verdade? Não, isso é bobagem. Isso aí não existe. É mito. A Lua não muda de cor, em hipótese alguma. Essa história do Blue Moon é o seguinte: os escravos trabalhavam em noite de lua cheia, trabalhavam o dobro porque dava para enxergar, eles podiam, nas plantações lá americanas, eu não sei de que eram as plantações, eles trabalhavam, quando tinha lua cheia, trabalhava até de noite, até 10 horas da noite, sei lá. Há meses em que existem duas luas cheias, como há meses que existem duas luas novas. Dependendo do mês, coincide de ter uma lua cheia no começo e uma no fim. Essa segunda lua cheia eles chamavam de Blue Moon, lua triste, porque tinha que trabalhar. Dali veio essa história de Blue Moon. É uma questão que os escravos tinham que trabalhar na lua cheia, eles não gostavam nem um pouco. Quando no mesmo mês vinha uma segunda lua cheia. E ele chamava essa lua de Blue Moon. Blue significa tristeza, ok? Ok, Então, não professor. existe cor na Lua. A Lua vai ter a mesma cor sempre. A não ser num eclipse que ela muda de cor, mas aí é outra história. Temos uma aqui. Outra. Há uma explicação sobre o que determinou as velocidades de rotação e revolução dos planetas? Mais uma vez, o tamanho Eu acho que eu já fiz. da massa da nebulosa que originou o Tá. sistema solar tem aproximadamente 5 anos-luz de diâmetro. E a quantidade de massa e o tamanho dela, raio e massa, mais uma vez, é que vão determinar as deformações de espaço-tempo que os corpos que ali dentro vão se formar vão atingir. Tudo depende, por exemplo, uma estrela como Betelgeuse, que é 300 vezes maior que o Sol, a quantidade de massa era muito maior. Por isso, as condições lá no sistema de Betelgeuse foram totalmente diferentes das condições aqui. Lá, nem planeta se formou, provavelmente. Não deu nem tempo de formar planeta. Tamanha imensidão da estrela. Massa e tamanho. Então, massa e distância determinam tudo no universo, né? As consequências dessa formação vão ser as velocidades de rotação e translação de cada um dos corpos que se formar. A distância que ele estiver se formando, ele vai ter uma velocidade, pelo tamanho que ele tem que correr, e também uma rotação pela questão da inércia, ou seja, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. É isso, mais ou menos, ok? É física, uma questão física. Massa e o tamanho que determinam tudo. Entendido. Agora a última. Por que o hidrogênio dos planetas, na formação do sistema solar, não ficaram presos ao Sol e se afastaram até a formação dos planetas? E se afastaram até a Porque formação dos... assim que a protoestrela entrou em erupção, o núcleo, Hum, a pressão do gás no núcleo, quando o hidrogênio se transforma em hélio, ele libera uma energia fantástica. Essa energia vai empurrando tudo para fora. Então, além do tamanho do Sol, houve uma estabilização. Além do tamanho, quando estabilizou, o Sol 1.400.000 quilômetros, tudo que estava dali para fora foi empurrado por essa energia fantástica, que é o núcleo do Sol. Energia que nós recebemos até hoje. Você não sente o calor quando vai ali no Sol? Essa energia que vem lá do núcleo do Sol está chegando até aqui. Chama vento solar.
o campo magnético da Terra desvia boa parte do vento, outros, o Mercúrio não desvia o vento, por isso não tem atmosfera, e assim por diante. Então, tudo começa lá no núcleo da estrela. Lá é gerada essa energia que faz com que tudo aconteça. Ok? Tem mais uma só. Qual o tamanho e a composição da atmosfera de Marte? É a última essa, professor. Tem gás carbônico, que não é agradável, e tem óxido de ferro em suspensão. Tem também um pouco de metano, mas principalmente gás carbônico. Portanto, não é uma boa ideia visitar Marte sem roupa adequada, porque o gás carbônico é veneno. Né? Ok. Beleza, professor. Estava muito boa, excelente. Olha, essa ideia de os alunos fazerem perguntas e tu me mandarem é uma ideia interessante. Sim. Pode fazer isso mais vezes, quando você quiser. Podemos sim. A não ser que você tenha alguém aí, vocês se reúnam aí digitalmente e proponham algum tema também. Se eu estiver pronto, eu faço para vocês. Porque se eu for buscar minhas palestras da universidade, minhas aulas da universidade, talvez seja um pouco cansativo, porque fica muita física e matemática demais. O mais legal é essa interatividade, assim, o que vocês querem saber? Eu acho mais interessante, ok? Eu fico, então, aguardando, Roberto, aqui. Proceda assim de novo. Manda as perguntas para mim. Só gostaria de dizer para o senhor que eu só posso encontrá-los na segunda-feira, tá? Sim, até problema. Você me passou segunda-feira à tarde isso, né? Uhum. Já consegui fazer. Mas eles podem te mandar antes as perguntas, não pode? Os que estão online aí? Pode também, mas é mais fácil conseguir fazer um resultado bom quando eles estão juntos comigo, tá? Bom, eu estou aqui à disposição. Entre em contato comigo via WhatsApp, né? Para a próxima quarta-feira a gente fazer alguma coisa ou não fazer, isso depende de vocês, tá bom? Tudo bem, pode deixar. Tá? Então, uma boa tarde para todos. Boa tarde para o senhor também. Agradeço a participação de todos, viu, pessoal? Um abraço a todos e um bom resto de semana. Cuidem-se. É. Tchau, gravação! Tchau. Até a próxima.